And let me read it from 29. Vamos ler a partir do versículo 29. The parable of the fig. Then he spoke to them a parable. Look at the fig tree and all the trees. When they are already budding, you see and know for yourself that summer is now near. So you also, when you see these things happening, knowing that the kingdom of God is near. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Dear Lord, once again we commit this time into your hand. Senhor, mais uma vez nós encomendamos esses momentos nas tuas mãos. We pray that you will quiet our heart and speak to our heart. Oramos para que o Senhor possa acalmar e aquietar os nossos corações e falar aos nossos In corações. the name of our Lord Jesus we pray. No nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amém. This year and next year, we know that should have 4 blood moons. Então, neste ano e no próximo, nós sabemos que teremos 4 luas de sangue. This is the last set of 8 set of 4 blood moons. E esse é o último conjunto daqueles 8 conjuntos de luas de sangue. And this year, only about half already gone. Então, neste ano, metade se foi. But we did not expect that just during this short period of half an hour, half a year, and many things happen. Nós nunca imaginaríamos que num período tão curto de apenas 6 meses, tantas coisas iriam acontecer. So only way to interpret it to go back to the Bible. E a única maneira de interpretar esses fatos é retornarmos à Bíblia. And then we are reminded of one prophecy given by our Lord. Então nos lembramos de uma profecia que foi proferida pelo nosso Senhor. Now it becomes so transparent. E aí se torna tão transparente. Now it becomes so vivid today. E se torna tão vívido hoje. If we really review what happened in the Middle East. Se realmente nós pudermos dessa forma rever aquilo que aconteceu no Oriente Médio. Now you know these verses very well. Então vocês conhecem esses versículos muito bem. I think in the past we mentioned from time to time. E no passado nós já mencionamos esse versículo uma vez e outra. Now this is a prophecy about fig tree. Então essa é a profecia a respeito da figueira. And then he spoke to them a parable. Look at the fig tree and all the trees. Ainda ele lhes propôs uma parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. When they are already budding, you see and know for yourself that summer is now near. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Now this was in the Gospel of Luke. Então, isso aqui está registrado no Evangelho de Lucas. You know, in Matthew, the Lord said exactly the same thing. Mas sabe que lá em Mateus o Senhor disse quase exatamente a mesma coisa. But he only talked about fig tree. Mas ali ele fala somente da figueira. To the Jewish people, the fig tree should be enough. Para os judeus, a figueira seria suficiente. But Luke was a physician. Mas Lucas era um médico. He was a Greek. Ele era grego His audience was Greek audience. e a audiência dele era uma audiência grega. Now, for them, then you discover the emphasis of our Lord was different. Com eles você observa que a ênfase do nosso Senhor foi diferente. Now, in Gospel of Matthew, the Lord only talked about fig tree. Então, no Evangelho de Mateus, o Senhor fala apenas a respeito da figueira. But here in Luke, the Lord talked about at the fig tree and all the trees. E aqui em Lucas, o Senhor fala da figueira e das outras árvores. Because Luke really have an international view. Porque Lucas tinha de fato essa visão internacional. Now, when you are in Gospel of Matthew, No Evangelho de Mateus, and Galilee, Sea of Galilee is a sea. então o mar da Galileia é um mar. But in Gospel of Luke, Mas no Evangelho de Lucas, Luke used the word Lake of Galilee. o Lucas utiliza o termo lago Because da Luke Galileia. had traveled everywhere in the world. Porque Lucas já tinha viajado muito pelo mundo. Compared with any other ocean or other sea, now the Sea of Galilee is only Lake of Galilee. Então, comparado com os demais mares que ele viu no mundo, o mar da Galileia nada mais é do que um pequeno lago. Now in Matthew, the Bible used the word Son of Man. Então, em Mateus, a Bíblia utiliza o termo filho do homem. Now it is clear to all the Jewish audience. E aquilo era muito claro para a audiência But one thing we know, judaica. Mas uma coisa when sabemos, the Lord talked about the fig tree, quando o Senhor falou a respeito da figueira, when they are already budding, quando ela estivesse florescendo, then you brotando, know that summer is near. então eles sabiam que o verão estava And próximo Son of Man is at the door. e que o filho do homem está às portas. Again, the door in plural. Observe que aqui portas é plural.
So we know that in 1948, E nós sabemos que em 1948 we do witness the rebirth of the nation of Israel. nós testificamos o renascimento da nação de Israel. So if the fig tree refers to the rebirth of nation Israel, E se de fato a figueira se refere ao renascimento da nação de Israel, and in Gospel of Luke, our Lord especially talk about not only the fig tree and also all the trees. mas aqui em Lucas fala não apenas a respeito da figueira, mas também a respeito de outras árvores. So if fig tree will be budding, Então, se a figueira está brotando, then all the trees will also be budding. então as demais árvores também estariam brotando. So if fig tree being budding means rebirth of nation of Israel. Então, a figueira que está brotando significa o renascimento da nação de Israel. And when we talk about all the trees, it means all the ancient nations mentioned in the Bible also will revive. Então, quando fala das demais árvores, significa também que as outras nações que são mencionadas na Bíblia também reviverão. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Now, in this year, especially, you can see in much more clear picture. Que neste ano você consegue ver um quadro ainda mais claro. Now, first, we have to solve the problem. Primeiro nós temos que resolver um problema. We cannot interpret the word so randomly. A gente não pode interpretar a palavra de maneira aleatória. But at least we should find a tree in the Bible other than fig tree, Pelo menos temos que encontrar uma outra árvore na Bíblia além da figueira, which represent ancient nation in the Bible. que de fato representa uma outra nação na Bíblia. And also, this nation is the enemy of Israel. E também, de fato, essa mesma nação será inimiga de Israel. So when fig tree are budding, Então, quando a figueira está brotando, it means when the nation is reborn, significa quando a nação ela renasce. then you find other nations also will be reborn. Você vai ver então que as demais nações também estarão renascendo. In ancient time, Na época antiga, you find these ancient nations against Israel. você observa que aquelas nações elas eram antagonistas a But now they Israel. all went to history. Mas agora todas passaram para a história. But today, Mas hoje, after 1948, depois de 1948, when one is reborn, when one was reborn, quando uma delas renasce, and many others were also reborn. muitas outras também renascem. So that's the problem. Este é o problema. If only fig tree were reborn, Se apenas a figueira nascer ou now rebrotar, that peace in the world. então haveria paz no mundo. But if that ancient enemy will revive again. Mas se aqueles inimigos antigos também renascerem, So, brother, no wonder you feel that you go back to the time of Bible. e por isso que não é de se admirar que nós como que retornamos à época bíblica. So now we want to be very careful. Então queremos tomar muito cuidado aqui. Now, if the Lord said, look at the fig tree and all the trees, when they are already budding, you see and know for yourself that summer is now near. Então, quando o Senhor disse, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-os, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. So if you know that the Lord is coming back soon, Então, você sabe que o Senhor está voltando muito em breve. you not only see the rebirth of nation Israel, Você não apenas vê o renascimento da nação de Israel, and now with your own eye you will see the conflict between the Israel and the ancient, revived ancient nations. mas você agora, diante dos seus próprios olhos, contemplará a batalha entre Israel e essas nações antigas que reviveram. That's what we have today in the newspaper. É por isso que nós lemos isso no jornal hoje. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, now, is this prophecy for being fulfilled in a very accurate way? será que essa profecia está sendo cumprida de maneira muito exata? So first, Primeiro, you have to look for another tree. você vai ter que achar uma outra árvore. Similar to the fig tree represent a nation. E, similarmente, à figueira, que também represente uma nação. And something just like a fig tree being withered and born again. E que, da mesma forma como aconteceu com a figueira, também secou e agora renasce. So that tree must be destroyed. Então, aquela árvore deve ter sido destruída Then one day the tree will revive e um again. dia aquela árvore deve renascer. So if we know that, Se nós encontrarmos isso, then it will give us some principle. isso vai nos dar um princípio. Then you are able to observe what happened today. E aí você vai poder observar o que acontece hoje. So now if you read Daniel chapter 4, Então, se você ler Daniel capítulo 4, and you will find that tree. você vai encontrar ali essa árvore. Now tonight I only do a quick review. Esta noite eu só vou fazer uma revisão So we rápida. don't want to go to the detail. Nós não vamos entrar em detalhes. Just try to refresh your memory. Só para refrescar a sua memória. Now in chapter 4, verse 10. No capítulo 4, versículo 10. Now the Nebuchadnezzar dreamed a dream, Nabucodonosor ele teve um sonho. and he saw a tree. Ele viu uma árvore. That tree grew and became strong.
E aquela árvore cresceu e se tornou forte. Its height reached the heavens. Ela alcançou até os céus. It could not be seen to the end of all the earth. E era vista até os confins da terra. So Versículo no 11. doubt that tree represents the kingdom of Babylon. Não há dúvida de que essa árvore representa o Império Babilônico, Empire of Babylon. o Império da Babilônia. But then there was a Holy One from heaven Então houve aquele que veio do céu, saying, chop down the tree que diz, corta essa árvore, and cut off its branches. derribai a árvore, versículo 14, e cortai os ramos. It means it means the Babylonian Empire will go to history. Significa que com isso o Império Babilônico passaria para a história. Because chop down the tree and cut off its branches. Derribai a árvore e cortai os ramos. And strip off its leaf and scatter its fruit. Derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Nevertheless, Ainda assim, leave the stem and roots in the earth. versículo 15, mas a cepa com as raízes deixai na terra. Now why? Por quê? If you destroy this tree, Se você for destruir essa árvore, that tree forever gone to history. essa árvore para sempre iria para a história, That desapareceria. nation will be never born again. E essa nação jamais renasceria. You see, brothers and sisters? Vocês veem, But irmãos? somehow, Mas de alguma forma. the leaf, the stem, Mas a cepa com as raízes deixai na terra. and the roots in the earth. Deixai na terra. One day, Um dia, that tree will grow again. aquela árvore renasceria. When that tree bud, Quando aquela árvore brotasse, you know that our Lord come back very soon. você vai saber que o nosso Senhor estará voltando muito em breve. How long it will take for that tree to grow again? E quanto tempo demoraria para essa árvore crescer novamente? Bible said, let 7 times pass over them, Where is it? over him. Let, Verse- that's should be that verse 16. Versículo 16. Ok. No final do versículo 16. E passem sobre ela 7 tempos. Now, the time is being 7 periods. O tempo aqui quer dizer 7 períodos. Bible have no definition. A Bíblia não dá definição. Didn't tell us how long it is. A Bíblia não diz quão longo é esse período. But one thing very interesting. Mas há algo muito interessante. Now, if the tree represent Babylonian Empire, Se essa árvore de fato representa o Império Babilônico, so after 7 periods, após esses 7 tempos, ou 7 períodos now de tempo, that tree will bud again. aquela árvore brotaria novamente. So if fig tree will be bud, Então, se a figueira de fato renascesse, brotasse, which means the rebirth of nation Israel, significa o renascimento da nação de Israel. then if other tree like tree mentioned in Daniel 4, Então, outras árvores, como esta mencionada em Daniel capítulo 4, so it's very clearly é muito claro. Babylonian power will revive again. O poderio babilônico, o Império Babilônico reviveria. How long it take? Quanto demoraria para isso acontecer? Now you all remember the first encounter between Babylonia and Persia. Você se lembra daquele primeiro encontro, a batalha entre a Babilônia e a Pérsia? We know the year. Nós sabemos qual foi o It ano. is very clear because you go to history, you know that on that year we know that Babylonian Empire went to history. E porque se você ler na sua história, você vai ver que de fato naquele ano o Império Babilônico deixou de existir na história. So that's first encounter between Babylon and Persia. Foi o primeiro encontro entre Babilônia e a Pérsia. And Babylon is today's Iraq. Então, a Babilônia é o Iraque de hoje Persia is today's Iran. e a Pérsia é o Irã de hoje. Very interesting. É muito In interessante. history, there are only 2 encounters between these 2 nations. Na história, só houve 2 encontros entre essas duas nações. The first encounter is 539 before Christ. O primeiro encontro aconteceu em 539 a.C., But second encounter mas o segundo encontro is happened around 1980. aconteceu por volta do ano de You 1980. remember there were 8 years of war between Iran and Iraq. Se lembra que houve aqueles 8 anos de guerra entre o Iraque e o Irã, Because Iran considered United States as big Satan, porque o Irã considera que os Estados Unidos é o grande Satã Israel as small Satan. e Israel como o pequeno Satã. Now, when these 2 nations involved in war, Quando aquelas duas nações estavam envolvidas em guerra, United States and the Western world, os Estados Unidos e o mundo ocidental, they have chosen between 2 evils. eles escolheram entre o pior entre 2 males. So finally, they have chosen Iraq. Aí eles escolheram o Iraque. And then during that 8 war, E durante aqueles 8 anos de guerra, very important. algo muito importante Now, aconteceu. Iraq
army power become the fifth power in the whole world. O exército iraquiano se tornou o quinto exército em todo o mundo. And you remember Saddam Hussein. E você se lembra de Saddam Hussein? And you remember two Persian Gulf War. Você se lembra daquelas duas guerras do Golfo? Now, if we went through that period, Se nós considerarmos aquele período, now one thing for sure, uma coisa por certo, Babylonian Empire has revived again. o Império Babilônico reviveu. And if you calculate the year of their first encounter and the second encounter, E se você agora for calcular o intervalo de tempo entre o primeiro encontro entre as duas nações e aquele segundo encontro, about 2,520 years. é cerca de 2.520 anos. Very interesting. É muito interessante. But not only that, Mas não apenas isso. with the people of Israel, Com o povo de Israel, 1948 is their second homecoming. na realidade, 1948 foi o segundo retorno ao lar para o povo de First Israel. homecoming happened roughly 536 before Christ. Então, o primeiro retorno aconteceu no ano 536 a.C. Now, if you find out the year between these two homecomings, De novo, se você calcular o intervalo de tempo entre esses dois retornos ao lar, 2,520 biblical years, 2.520 anos bíblicos, which means that every year have 360 days. significa, nesse caso, que cada ano tem 360 dias. With Babylon, Com os babilônios, 2,520 solar years. 2.520 anos solares. You see, that's a difference. Há uma diferença aqui, And that's why, É por isso. roughly in 1990, que aproximadamente por volta do ano de 1990, and the world see the revival of Babylonian Empire. o mundo pôde contemplar o renascimento do Império Now Babilônico. you know Saddam Hussein very well. Então você conhece Saddam Hussein muito He bem. dared to challenge the whole world. Ele ousou desafiar o mundo inteiro. And then you find the two Persian Gulf War. Aí você vê que ocorreram aquelas duas guerras do Golfo. Now, about 2,520, É cerca de 2.520. I just do it very quickly. Eu vou fazer essa conta muito rápida For aqui. example, in the Bible, talk about one time, two time, half time. E na Bíblia fala de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. In book of Daniel, No livro de Daniel, no solution. não tem solução para Because isso. there no unit defined there. Porque nenhuma unidade é definida ali. Now you have to wait when the whole Bible is completed. Você tem que esperar até que toda a Bíblia seja completada. When you come to Revelation, Aí quando você abre o livro de Apocalipse, when you talk about great tribulation, quando fala da grande tribulação, it lasts one time, two time, and half time. ela dura um tempo, dois tempos e metade de um At the tempo. same time, E ao mesmo tempo, it talks about 1,260 days. ali fala de 1.260 dias. So now you know that one time equal to 360. Aí você sabe que um tempo significa 360 dias. 7 times 7 vezes. is 7 times 360. 7 tempos significa 7 vezes That's 360. equal to 2,520. Isso é igual a 2.520 So, my anos. brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, it's very interesting. é muito interessante. Now, that's the fact. Esse é o fato. After 2,520 years, Ou seja, após 2.520 anos, again I say roughly, eu digo aproximadamente, and not only nation of Israel was reborn, não apenas a nação de Israel renasceu, and also you see the revival of Babylonian Empire. você também pode contemplar o renascimento do Império Babilônico. Now, we all witnessed the two Persian Gulf War. Todos nós testemunhamos as duas guerras do Golfo. And you know, finally, you know, all Iraq has been changed. E você observa que com isso todo o território do iraquiano foi mudado. Of course, the Western world expect that this nation will become democratic. Então, é claro que o mundo ocidental esperaria que o Iraque se tornaria uma nação democrática, Now, even Saddam Hussein was dead. ainda que Saddam Hussein estivesse morto. That doesn't mean that the prophecy of the Bible will not be fulfilled. Não significa que a profecia bíblica não seria cumprida. Because one day you will see Babylon is fallen, Babylon is fallen. Que um dia você vai ouvir aquelas palavras: caiu Babilônia, caiu a So Babilônia. for sure, Babylon has to be revived. Então, para que isso aconteça, Babilônia tem que ser revivida. That Babylon is not Babylon in history. Aquela Babilônia não é a Babilônia da história, não. That Babylon must be a revived Babylon. Aquela Babilônia que se refere ali deve ser a Babilônia revivida.
Now, one day when Babylon is fallen, Então um dia, quando a Babilônia cair, and you find that Babylon is just like New York, a financial capital of the world. você vai observar que aquela Babilônia ali é como o centro financeiro do mundo, como Nova York é hoje. You expect even Saddam, even Iraq was defeated. Você imagina que até mesmo o Iraque tendo sido derrotado, Then Iraq probably will be like Germany and Japan. o Iraque será como a Alemanha e o Japão. They were defeated. Eles foram derrotados. But from now on, you don't have to use expenses in defense. Eles não mais precisariam gastar dinheiro na sua defesa. And because of that, E por causa disso, now both German and Japan become economic superpower. é por isso que o Japão e a Alemanha se tornaram superpotências econômicas. But remember, Mas lembre-se, these two nations did not have natural resources. essas duas nações não tinham recursos naturais. They were poor in resources. Eles eram pobres em relação aos seus That's why recursos they had naturais. to invade. They had to have the war of invasions. Foi por isso que eles tinham que executar aquela guerra de invasão. Now that's happened to the Germany and Japan. Isso aconteceu tanto com a Alemanha quanto com o Japão. But with Iraq, it's different. Mas no caso do Iraque é diferente. Why? Por quê? Aside from Saudi Arabia. Se você não considerar a Arábia Saudita, Now, if you find out the oil reserve definitely belong to Iraq. você vai ver que a maior reserva de petróleo está na mão do Iraque. So, with the resource they have, Com o recurso que eles têm, no longer involved with the war, e não mais se envolvendo em guerra, now you can expect você pode até one esperar. day, definitely Babylon will become a superpower. Você vai esperar que um dia a Babilônia vai se tornar uma superpotência financeira. So, even after the collapse of Saddam Hussein, Mesmo após a queda de Saddam Hussein, now we know that the word of God remained the same. nós sabemos que a palavra de Deus permanece a mesma. Now, before we proceed, Antes de nós prosseguirmos, we have to find another very important prophecy. nós temos que ler uma outra profecia muito importante. Now, this prophecy E essa profecia is about the revival of Babylonian Empire. fala a respeito do reavivamento do Império Babilônico. But then we have another prophecy. Mas aí temos uma outra profecia. Now, how do we know this prophecy? Como é que nós podemos conhecer In essa the profecia? beginning, we did not know about it. No princípio não a conhecíamos, But that's something to do with Saddam Hussein. mas tem algo a ver com Saddam Hussein. Because during the two Persian Gulf War, Porque durante aquelas duas guerras do Golfo, now Saddam Hussein becomes a superhero in Arab world. o Saddam Hussein se tornou aquele super-herói para o mundo árabe. In Baghdad, Lá em Bagdá, they even have two mosques in the form of rocket. eles tinham duas mesquitas no formato de foguete. Even Saddam Hussein was defeated. Ainda que Saddam Hussein tenha sido derrotado, They said United States like an adult person. os Estados Unidos é como se fosse uma pessoa adulta. We are child. E nós somos uma criancinha. Even we've been knocked down, Ainda que tenhamos sido derrotados, we are still victory. nós ainda somos So they vitoriosos. celebrate their victory by building the mosque like that. E eles celebraram aquela vitória construindo mesquitas daquele formato. So appearing Saddam Hussein will have a great earthquake among the mind of young people among Muslims. The appearance or disappearance? Appearing. The appearance. Appearance, yeah. Sim. Toda vez que o Saddam Hussein aparecia, aquilo causava um alvoroço no meio dos jovens. So since 1990, Então, desde 1990, something is cooking, something is going on. alguma coisa está acontecendo ali. Because if you go to United Nations, Porque se você for até nas Nações Unidas, there is a study on the worldwide terrorism. há um estudo ali a respeito do terrorismo em escala mundial. After 1990, Após they 1990, discovered something new development. eles descobriram alguma coisa nova acontecendo. Now we all know terrorism. Todos nós sabemos que é o terrorismo. We know old terrorism. De fato, nós conhecemos o terrorismo antigo. Now you know in the Bible, Simon of Zealot actually was a terrorist. Sabe que, de fato, Simão Zelote, ali no Novo Testamento, ele era um terrorista. So at that time, zealots, they loved their country. De fato, os zelotes, eles amavam o seu país. They hate Roman officers. E eles odiavam os oficiais romanos. So in many ways, they murder
these Roman officers. E de várias maneiras eles assassinavam aqueles oficiais romanos. But don't forget, Mas não se esqueça, old terrorism, isso, o terrorismo antigo, they never aim at women and children. eles nunca alvejavam crianças e mulheres. They always aim at military objects. O alvo deles sempre era militar. So now that terrorism is called old terrorism. E esse tipo de terrorismo é chamado terrorismo antigo. Even terrorism Ainda é terrorismo, with some principle. mas tem algum princípio. Now that terrorism we know from the very beginning. E esse terrorismo nós já conhecemos lá desde o But princípio. in 1990, Mas em something 1990, new is being developed. algo novo se desenvolveu. Now there was a new terrorism. Apareceu o novo terrorismo. Now what is new terrorism? O que é o novo terrorismo? Now new terrorism is of course all terrorism want the world know their object. Então, todo o terrorismo quer que o mundo inteiro saiba qual que é o objetivo They deles. want the world know that what is their purpose, what is their mission. Eles querem que todo mundo saiba qual que é o propósito e a missão deles. But now, Mas agora, in order to arouse the attention of the whole world, para atrair a atenção de todo mundo, so they had to make their terrorist act visible. eles têm que fazer com que o ato terrorista ficasse visível. If just one person or two persons, it is not visible. Se for uma ou duas pessoas, não é muito visível. So if somehow 200 people involved, Mas se tiverem 200 pessoas envolvidas, now it will amaze the whole world. vai impressionar o mundo inteiro. So from 1990, De 1990, now gradually you find terrorism in the form of new terrorism. o terrorismo gradualmente se transformou nessa forma nova, o novo So terrorismo. they really make their terror act visible to the world. E eles faziam com que os atos terroristas fossem visíveis para todo mundo. Now we did not know that actually among many young people, now they already well trained, they already prepare for that act. E ninguém imaginava que entre os jovens já haviam aqueles que haviam se preparado para realizar aqueles atos de terrorismo. Now in 2001, Em 2001. you remember very well. Você se lembra muito bem? In September 11, No dia 11 de setembro. you know what happened? Você se lembra o que aconteceu? How the Twin Towers in New York fall down. falling down. Como aquelas torres gêmeas ali em Nova York, elas caíram por Now, terra. how do you explain that act? Como é que você explica aquele ato? Today we know that Bin Laden was involved in it. Sabemos que hoje que o Bin Laden estava envolvido But naquilo. that was new terrorism. Mas aquilo foi o novo terrorismo. Why? Por quê? Bin Laden made use of 4 civil airlines, O Bin Laden utilizou 4 aviões civis transformed them into 4 missiles. e transformou aqueles aviões em 4 mísseis. He used fully the resource of their enemy. E usou todos os recursos do inimigo. And finally perform a situation even Hollywood could not produce such a movie. E produziu uma situação tal que nem mesmo Hollywood conseguiria ter feito. You know, when that airplane hit one of the buildings, Quando um daqueles aviões atingiu um dos prédios, my heart was melt. o meu coração derreteu-se. Because one of our brother who used to work there. Porque um dos nossos irmãos trabalhava ali. So when that building is gone, means our brother is gone. Quando aquele prédio caiu por terra, eu imaginei, nosso irmão se We foi. never imagined something happen like that. Nós nunca imaginaríamos que algo assim But aconteceria. later, not only one, 2 of them collapsed. Mas logo em seguida, o segundo prédio também caiu. You cannot imagine. Você não pode nem If mesmo you imaginar. visit United States, if you visit New York, Se você visitar Nova York, if you visit Ground Zero, se você for lá no Ground Zero, you see what kind of great hole they have created. você vai ver o tamanho do buraco que criou ali. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. And the whole world was watching that view, E o, that scene. e o mundo inteiro estava vendo o que estava acontecendo You ali. never forget. E nunca se Only esqueça. 90 hijackers. Apenas 9 sequestradores. They thought that this must be the old terrorism. Eles achavam que seria um terrorismo antigo. After that, they maybe go home and would to be with their parents. Esses terroristas achavam que eles, depois daquilo eles voltariam para casa para estar com seus They pais. do not know this new terrorism. Mas eles mesmos sabiam que era uma nova forma de So terrorismo. remember, Lembre-se, 9/11 no dia 11 de setembro, has shocked the whole world. aquilo chocou o mundo inteiro. And 3,000 innocent souls just gone like that. E 3.000 almas inocentes desapareceram assim. And remember, Lembre-se, altogether, Bin Laden only used that less than $500,000. então, até aquele momento, Bin Laden só gastou $500 mil. Now we New Yorker, when we observe that scene,
Nós, o que moramos em Nova York, quando observamos aquela we cena, ask one question. nós fizemos uma pergunta. What kind of hatred is that? Que tipo de ódio é este? How come 3,000 innocent souls just like that? Como é que matam 3.000 almas inocentes como essa, dessa forma? Then you discover, Então você descobre, actually, na realidade, before that happened, antes que aquilo when you acontecesse, study Revelation, quando você estuda Apocalipse, you think everything is remote. você acha que está tudo muito distante. It's impossible. É impossível. But from that time on, Mas daquele momento em diante, New York is no longer the same. Nova York não é mais a mesma. United States, no E longer. os Estados Unidos não é mais o mesmo. The world, no longer the same. E o mundo não é mais o mesmo. Every time when I travel, Toda vez que eu viajo, when I go home, quando eu volto para I casa, always tell my people, eu falo com I just came back from minha família. battlefield. I just Came came. back from battlefield. Eu acabei de retornar da zona de batalha. Because every time when you go to airport, E toda vez que eu vou pro aeroporto, you will check everything. eles checam tudo. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, even today, Até hoje, same thing happened. a mesma coisa acontece. Now we ask one question. Nós fazemos uma pergunta. 13 years has gone by. 13 anos se foram. Now we thought Bin Laden is gone. Nós achamos que Bin Laden se foi. The world definitely will come back to its original case. E o mundo agora vai voltar àquela situação original. So we think Bin Laden almost like Antichrist. Nós achamos que o Bin Laden fosse exatamente como o anticristo. After he was dead, Depois que ele morreu, everything will be all right. tudo vai estar bem. The world should be okay. O mundo vai estar ok. Now, because we do not know the word of God. A gente pensa porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Now, when 9/11 happened, Quando aconteceu o 11 de setembro, then all of a sudden you discover the book of Revelation open to us. você vê que o livro de Apocalipse se abre diante de nós. And then you come to chapter 9 of Revelation. Aí você chega ao capítulo 9 de Apocalipse. Now, I think we better read that part. É melhor Chapter lermos. 13, chapter 9, verse 13. Capítulo 9, versículo 13. Then the sixth angel sounded, O sexto anjo tocou a trombeta. and I heard a voice from the hour for the four horns of the golden altar which is before God, saying to the sixth angel who had the trumpet, E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo: release the four angels who are bound at the great river Euphrates. O mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. So the four angels who had been prepared for the hour and the day and month and year were released to kill a third of mankind. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para que matassem a terça parte dos homens. Remember, it's not 3,000. Lembra? Não são só 3.000. Not 3,000 of a soul. Não são só 3.000 almas. There are four fallen angels was bounded near Euphrates River. Então há 4 anjos que estão ali presos, atados junto ao grande rio Eufrates. On the sixth trumpet, Na sexta trombeta, these four fallen angels will be released. esses 4 anjos caídos serão libertados. Now they have a plot. Eles têm um plano. Like D-Day, on certain hour, certain day, certain month, and a certain year. E está exatamente marcado porque eles estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. And a third of population of mankind will go just like that, innocently. E 1/3 da população mundial vai desaparecer assim. So now your eyes is open. Aí os seus olhos se abrem. Now new terrorism will reach maximum when sixth trumpet was blown. Ou seja, o novo terrorismo vai atingir seu ponto máximo quando a sexta trombeta for tocada. So 9/11 is only the beginning. Então, o dia 11 de setembro foi apenas o It princípio. is only the birth of new terrorism. Foi apenas o nascimento do novo terrorismo. That terrorism will grow bigger and bigger and bigger. E esse terrorismo vai crescer e aumentar e aumentar. Instead of 3,000 innocent souls, Em vez de apenas 3.000 almas inocentes, 1/3 of population of the world will be gone. 1/3 da população mundial vai desaparecer. And then if you read on, Se você continuar lendo, and then you will find there are 3 plagues. você vai ouvir, ler então que há 3 pragas. And the Bible says by these 3 plagues, a third of mankind was killed. E de novo,
Por meio dessas 3 pragas, 1/3 da humanidade vai ser morta. So these 3 plagues definitely represent 3 kinds of weapons. Então esses 3 flagelos representam 3 tipos de armas. And this weapon must be a weapon of mass destruction. E essas armas devem ser armas de destruição em massa. That's why the Bible said now 1/3 of population will be gone. É por isso que a Bíblia diz que 1/3 da população vai desaparecer. So brothers, Então, irmãos, that's explanation of 9/11. essa é a explicação do 9 de setembro. Today we expect that if somehow Bin Laden is no longer there, Hoje nós achamos assim, Bin Laden não está mais por aqui. you never realize that. Mas você nunca poderia supor Antichrist is much more evil than Bin Laden. que o anticristo é muito mais terrível, malvado que o Bin Laden. Is it possible for us to see real what happened? Será que nós conseguimos ver na realidade o que aconteceu? We said Bin Laden already gone. Nós só Bin Laden se When foi. we talk about terrorism, we talk about Al-Qaeda. Quando fala de terrorismo, a gente lembra da Al-Qaeda. Who can be more Al-Qaeda than Al-Qaeda? Quem pode ser mais Al-Qaeda do que a própria Who can Al-Qaeda? be more Bin Laden than Bin Laden? Quem pode ser mais Bin Laden do que o próprio Bin Laden? Brothers, Irmãos, if the new terrorism is growing, se o novo terrorismo está crescendo, not just one Bin Laden, não é apenas um Bin you may Laden. have 1,000 Bin Você Laden. pode ter talvez 1000 Bin Ladens. Each one is more horrible than the other one. E cada um deles é pior do que o outro. Because finally, Porque when finalmente, you come to when you come to Antichrist, que quando você chega ao anticristo, it is million times more evil than Bin Laden. milhões de vezes mais malévolo do que o Bin Then Laden. by that time, E dessa forma, with 3 weapons of mass com destruction, aquelas 3 armas de destruição em massa, 1/3 of population will be gone. 1/3 da população vai sumir. Where this will happen? Quando isso vai acontecer? Near Euphrates. Aonde? Vai ser próximo do Near Eufrates. river of Euphrates. Próximo do rio Eufrates. And there you find 4 angels will be released. E você vai ver que dali 4 anjos serão libertos. Today, Soltos. we are not there yet. Nós não estamos nesse ponto ainda. It's yet to come. Isso ainda vai acontecer. But my brothers and sisters, Mas meus irmãos e today irmãs, definitely we are in between 9/11 and 6 trumpets. hoje nós estamos entre o 9 de setembro e a 6ª trombeta. Now, brothers, Irmãos, originally we thought inicialmente nós the imaginávamos revival of Babylonian Empire que o reavivamento da nação babilônica is one thing. é uma coisa. Terrorism is another thing. E o terrorismo era uma outra coisa. We never dream about one day. Nós nunca imaginaríamos que um dia, You can see how these 2 prophecies join together. como essas 2 profecias estariam unidas. And this just happened less than 2 months. E isso aconteceu há menos de 2 meses. That things really happened in Iraq. Isso de fato aconteceu ali no Not Iraque, far from river of Euphrates. que não está longe do rio Eufrates. And actually these people crossed the river of Euphrates. E de fato aquelas pessoas cruzaram o Eufrates And finally, e finalmente they come to the second largest city of Iraq. e chegaram à 2ª maior cidade do Iraque. That city is called Mosul. Essa cidade é chamada de Mossul. Now Mosul is in the bank of Tigris. A cidade de Mossul está ali nas bordas, nas margens do rio Tigre. Now Mosul today is in the west bank of the river. E o Mossul está na margem ocidental do rio Tigre. But very interesting. Algo muito In interessante. the eastern bank, opposite to Mosul, Então, na margem oriental, exatamente no lado oposto de Mossul, was biblical site of Nineveh. está o sítio bíblico de Nínive, From book of Jonah, ali do livro de Jonas, 1 million people there. onde roughly. naquela época havia 1 milhão de pessoas. Now today, Nineveh went to history. De fato, hoje, Nínive já passou para a história. Mosul took its place. E Mossul tomou o lugar de But Nínive. even the whole area is still called Nineveh. Mas ainda assim, toda aquela região ainda é chamada de Nínive. Second largest city in Iraq. E é a 2ª maior cidade do Iraque. Now, we never thought about it. Nós nunca nem sonhávamos All com of a isso. sudden, we read the news. E de repente nós lemos nos jornais. This great second largest city was fallen E essa 2ª grande cidade caiu, foi into the derrotada. hands of a terrorist. E caiu na mão dos terroristas. And these people later we call them ISIS, ISIS. E mais tarde essas pessoas foram denominadas de ISIS, ISIS. Now, who is ISIS? Quem que é ISIS, ISIS? They were the offshoot of Al Qaeda. De fato, eles foram um ramo da Al-Qaeda. In the beginning, it is the
Iraqi branch of Al-Qaeda. De fato, era aquele ramo lá no Iraque da Al-Qaeda. Finally, they were kicked out. E finalmente eles foram chutados para Think fora. about it. Pense nisso. Even Al-Qaeda couldn't swallow it. Até mesmo a Al-Qaeda não conseguiu engolir Now, esse ramo. recently near Aleppo, Recentemente em Alepo, they really crucified 8 people just in the town square. eles crucificaram 8 pessoas ali na Praça Central. They have gone too far. Eles foram longe demais. Even Al-Qaeda couldn't take it. Até mesmo a Al-Qaeda não conseguia So, suportar esse kick them povo. out. E chutou esse povo dele. Now the head Expulsou. of ISIS, O chefe dessa his ISIS, name is Baghdadi. o nome, Baghdadi. o nome dele é Baghdadi. Now he's me. different from Al-Qaeda. He's different from Bin Laden. Baghdadi. Baghdadi, yeah. Yeah. Now he is the head of this organization. Ele é o cabeça dessa organização. Now, brothers, Agora, irmãos, something interesting. algo interessante. Originally, I said this group of people they fight in Syria, Inicialmente, esse grupo chamado ISIS, eles lutavam lá na Síria. and then they learn how to fight in the 3 years of civil war in Syria. E eles aprenderam a guerrear naqueles 3 anos da Guerra Civil na Síria. So they become very good fighters. E se tornaram bons guerreiros. They even occupy one of the largest cities in Syria called Aleppo. That's the historical city. E eles tomaram aquela cidade histórica lá da Síria que se chama Alepo. So he really got a large piece of land. E eles conseguiram uma grande porção de terra. And finally, E finalmente, they conquered the city of Mosul. eles conquistaram a cidade de Mossul, They took the city of Mosul. tomaram a cidade de Mossul. And very interesting, Muito interessante. all those Iraqi soldiers, they just run away from it. E naquele momento todos os soldados iraquianos simplesmente fugiram. Think about it. Pense nisso. For American people, from the pocket for the American people, E aquilo que estava no bolso do povo americano. they spend $800 million trying to equip the army of Iraq. Os americanos gastaram 800 milhões de dólares para poder equipar o exército do They Iraque. give them best weapons. Deram as melhores armas. But somehow, when they are facing Iraq, facing ISIS, they really run away. Mas de alguma forma aqueles soldados iraquianos, quando estiveram diante daqueles soldados do ISIS, eles fugiram. Think about it. Pense nisso. Because of that victory, all those American weapons into their hands. Então, por causa daquela vitória, todas aquelas armas americanas agora estão nas mãos desses ISIS, pertencem And ao not only ISIS. that. E não apenas isso. Now, because somehow they absorb the old army personnel of Saddam Hussein. E de alguma forma eles absorveram aqueles soldados que pertenciam ao exército de Saddam Hussein. This army and the general, they know every inch of Iraq. E aqueles soldados conhecem cada centímetro do Iraque. So when they lead the way, Então, quando eles conduzem o not only caminho, take the second largest city of Mosul, eles não apenas tomaram a segunda maior cidade do Iraque, que é Mossul, also take away a large territory north of Baghdad. mas ao mesmo tempo eles ocuparam um grande território ao norte de Now, Bagdá. altogether, Todo isso somado, including the territory they obtained from Assyria, e somando com o território que eles obtiveram na Síria, they already own a land. The size is equivalent to that of England. a área que eles obtiveram tem a dimensão aproximada da área da Inglaterra. Do you see that? Vocês veem isso? And not only that, Não apenas isso. when they enter into Mosul, Quando eles entraram lá em Mossul, they robbed the bank, eles roubaram os bancos. and they got at least $500 million from the bank. E eles obtiveram cerca de 500 milhões de dólares do banco. So they are the most rich terrorists in the whole world. Eles são os terroristas mais ricos do mundo. My brothers and Meus sisters. irmãos e irmãs, Now, that's something happened so quickly, all within 2 weeks. em apenas um intervalo de 2 semanas tudo isso aconteceu. The northern part of Iraq almost all gone. A parte norte do Iraque já basicamente se foi. Of course, there is a reason behind É it. claro que tem uma razão por detrás disso. Because in the time of Saddam Hussein, Porque na época do Saddam Hussein, majority are Shiite. a maioria eram muçulmanos xiitas. Now, Sunni are minority. Os sunitas eram minoria. So when minority rule over majority, Quando a minoria governa sobre a maioria, now definitely you have to use iron fist. certamente tem que usar um punho de ferro. So that's why Saddam Hussein was dictator.
Por isso que Saddam Hussein era um He ditador. was able to rule over the nation. Ele conseguiu então dominar sobre a nação. But now everything become democratic. Agora tudo se tornou democracia. So what you have to do, you have to count the heads, number of heads. Então, na democracia você tem que contar o número de pessoas. So when you do that, Quando você faz isso, now actually majority of Muslim in Iraq are Shiites. agora a maioria dos muçulmanos no Iraque eles eram xiitas, More than 60%. mais de 60%. So finally you find that for sure after the vote, Então, certamente depois daquela eleição, now it is Shiite who rule, majority rule over minority. agora de fato os xiitas, que eram maioria, estavam dominando sobre a minoria, que eram sunitas. After Persian Gulf War, Após a Guerra do Golfo, the only winner is Iran. o único que venceu alguma coisa foi o Irã. So after the Iraq becomes democratic, Após a democracia entrar no Iraque, in a way, you just give the whole Iraq back to Iran. de alguma forma, é como se estivesse entregando o Iraque inteiro nas mãos do Because Irã. they are Shiites. Porque ali no Irã são todos So xiitas. now you can imagine all those Sunnis, they become minority. Então todos aqueles sunitas agora se tornam a minoria. Then because that faction. Por causa dessa facção. And then these ISIS, they are part of Sunni. Então esses ISIS, eles são parte dos sunitas. So first, he tried to absorb the old generals and all army soldiers of Saddam Hussein. Então eles tentaram absorver todos os generais e aqueles soldados do exército de Saddam So Hussein. when they conquered that part of the world, Quando eles conquistaram aquela região do mundo, now we know that Saddam Hussein is back. nós sabemos que de alguma forma é como se Saddam Hussein estivesse de volta. Another way. E de outra forma. Because Sunni, because he now ISIS tried to do something for Sunni. Porque agora os ISIS, eles querem fazer alguma coisa pelos sunitas. When he captured the soldiers, Quando eles capturaram aqueles if soldados, you are Sunni, just go home. se você é sunita, pode voltar para casa. Now, if really Shiite will be killed. Mas se você for xiita, você vai ser morto. That's what happened. Isso que So aconteceu. because of that, Por causa disso, all the Sunnis sided with ISIS. todos os sunitas eles ficaram do lado do And ISIS. ISIS was very clever. E os ISIS foram muito espertos. When they occupied the oil field, Quando eles ocuparam aquelas áreas de petróleo, they give it to tribe leaders. eles deram aquelas áreas para os And líderes they tribais. themselves go and fight. Excuse me? They go and fight. E eles foram lá lutar. Think about brothers. Pense nisso. They learn every art of fighting in Syria. E eles aprenderam aquela arte da guerra ali na Síria. Then they absorb the old generals and soldiers of Saddam Hussein E eles absorveram todos aqueles generais e soldados de Saddam Hussein with the collaboration of Sunni tribe leaders. com a colaboração dos líderes tribais que eram sunitas. And so when the Dean of State visit, John Kerry. John Kerry, ele foi visitar ali. and then he went to the northern Iraq. Ele foi para a região norte do Iraque. And now the leader of the Kurds Um dos líderes curdos and told him, falou com ele. it is very true. É verdade. And he said, this is new Iraq. De fato, esse é um novo Iraque. This is new reality. Essa é uma nova realidade. Why? Por quê? Because originally Porque in originalmente, that area, naquela região ali, definitely Kurds belong to the northern part. de fato, os curdos pertenciam à parte norte. And then definitely you have factions, either Sunni or Shiite. Havia aquelas facções que eram ou sunitas ou xiitas. So within 2 or 3 weeks, E dentro de 2 ou 3 semanas, a new reality is formed. uma nova realidade surgiu. Even United States tried to send helpers to Iraq. Ainda que os Estados Unidos tentassem enviar aquelas To- pessoas para to ajudar o Iraque, Baghdad. para Bagdá, Now, at the most, they try to keep the airport safe. That's all. a única coisa que eles puderam fazer foi assegurar o aeroporto. Iraqi government, O governo do including Iraque, United States. incluindo os Estados Unidos, Now they do nothing about in terms of going back, counterattack, and try to get those territories back. não That's fizeram absolutamente nada para retomar aqueles territórios porque era impossível. So, brothers, Então, irmãos e irmãs, just within less a month, em menos de um mês, the whole Middle East changed its map. o mapa do Oriente Médio mudou completamente. Who created Iraq? Quem foi que criou o Iraque? United Kingdom.
foi o Reino Unido. After the collapse of Ottoman Empire, Após o colapso do Império Otomano, the Middle East were divided by France and by UK. o Oriente Médio foi dividido entre a França e o Reino Unido. Now, when they divide the Middle East at that time, Quando eles dividiram o Oriente Médio daquela they época, only think of their interests. eles só pensavam nos próprios interesses. They never think of the consequences. Eles nunca pensaram nas consequências. So that's why you have Iraq. É por isso que você tem o Iraque. Never in the Bible. E isso não está na Bíblia. Northern part of Iraq is Assyria. A parte norte do Iraque é a Síria. Southern part of Iraq is Babylon. A parte sul do Iraque é a Babilônia. But now you have a nation called Iraq. E agora você tem uma nação que é chamada de It's a Iraque, creation of the United Kingdom. que foi invenção do Reino Unido. But remember, Lembre-se, they never expect what will happen. eles nunca esperaram o que está acontecendo agora. They don't know how serious are the factions among them. Eles não sabiam quão sérias eram aquelas divisões, as facções entre eles. So, because of that, Por causa disso, now you create lots of turmoil today. você cria um grande problema hoje. But to the surprise of the Western world, Mas para a surpresa do mundo ocidental, within just 2 or 3 weeks, em apenas 2 ou 3 semanas, the map of Iraq completely changed. o mapa do Iraque mudou completamente. To the north area, to the north, next to Turkey, Então aquela área norte, próxima à Turquia, and you find the Kurds there. você vai achar os curdos ali. So that's why you have Iraqi Kurdistan. É por isso que você tem o Kurdistão. Now, after Iraquiano. after ISIS conquered that part of the world, Após o ISIS ter conquistado aquela parte do mundo, so the leader will ask the Congress or Parliament try to pass a law that they may have referendum. então ali o líder pediu ao Congresso para que eles pudessem ter um referendo. That's why he told Kerry that now is a new Iraq now. Foi por isso que ele falou para Kerry que ali era um novo Iraque. Now until today, Até hoje, as if everything already settled down. é como se tudo já tivesse se estabelecido. No wonder when you read the Time magazine. Não é de se admirar quando você lê a revista Time. Now, one issue about what happened in Iraq. Há um fascículo que fala exatamente o que aconteceu ali no Iraque. The title of that report is this: O título daquela reportagem é o seguinte: The End of Iraq. O fim do Iraque. That's forever gone. Ele se foi para sempre. Even you don't want it, Ainda que você não quisesse, it is for sure. é certo. Shiite will have the territory south of Baghdad. Os xiitas vão ter aquele território que está ao sul de Bagdá. And then ISIS definitely, or Sunni definitely have the part ISIS has conquered. Então, ISIS vai ter aquela parte que foi conquistada, onde estão também os sunitas. And Kurds definitely will become independent in that area. E, de fato, os curdos se tornarão independentes naquela região. Brothers and sisters, Irmãos e this irmãs, all happened in 2014. tudo isso aconteceu agora, em Less 2014. than 1 month. Menos de um mês. You do not know how to interpret the whole thing. Você nem mesmo sabe como interpretar tudo. But my brother, Mas, meus irmãos, somehow your eyes are open. de alguma forma, os seus olhos se abrem. According to the Bible, De acordo com a Bíblia, near river of Euphrates, próximo ao rio Eufrates, the 4 angels will be released. aqueles 4 anjos serão soltos. Even we never reached that time yet. Ainda que não tenhamos chegado nesse momento But ainda. something happened. Mas algo aconteceu Near Euphrates. próximo do Do you Eufrates. see that? Vocês veem isso? In the old territory of Babylon Naquele- and Assyria. Aqui no antigo território da Babilônia e da Síria. And then you discover some terrorism. Você, Some terrorists você descobre ali alguns terroristas occupy the land. ocupam aquela terra. And they are doing something more than Bin Laden. E estão fazendo algo pior do que o Bin Laden. Bin Laden has no 1 inch of the land. Bin Laden não possuiu nenhum pedacinho de terra. ISIS now have land equivalent to the land of England. Mas agora o ISIS tem uma região, uma área equivalente à área da Inglaterra. Now Bin Laden only have a dream. O Bin Laden só tinha um sonho. But only through this Baghdadi, the dream is realized. Mas agora, somente através desse Bagnani, é que o sonho foi realizado. Now, interesting thing is this. A coisa interessante é o Not seguinte, only Iraq, não apenas o Iraque, also Syria. mas também a Síria. Why? Por quê? Why they call ISIS? Por que eles são chamados de ISIS? IS means Islamic State. Então, IS significa Estado Islâmico. They Islamic not State. only terrorism.
não apenas terroristas. They have a purpose. Eles têm um They propósito. want to build Islamic State. Eles querem construir um Estado islâmico. They want to bring people back to 7th century. Eles querem trazer as pessoas de volta ao século VII. So these are religious people. Então são pessoas They religiosas. study their Quran very well. Eles estudam o Alcorão muito They bem. want to fulfill the dream of Muhammad Eles querem cumprir, alcançar aquele sonho de in Maomé 21st century. no século XXI. But somehow they were very successful. De alguma forma, eles foram bem sucedidos. about it. Pense nisso. They learned everything, the art of a war from Syria. Aprenderam a arte da guerra lá na Síria. Now they borrow the force from Saddam Hussein. E agora eles tomaram emprestado aquela força do Saddam Hussein. Also Sunni tribe leaders. Também dos líderes And tribais finally, sunitas. he really occupies so huge a place. E finalmente eles ocuparam uma região grande assim. They don't have to worry about money. Não tinham que preocupar com dinheiro. They even steal uranium. E até mesmo roubaram urânio. Now remember, Lembre-se, from uranium to atomic bomb is a long process. do urânio até chegar na bomba atômica é um processo meio longo. But if uranium is in hand of terrorism, Mas se o urânio está na mão dos terroristas, a dirty bomb may be made. uma bomba suja pode ser construída rapidamente. It can be how do you call that? Can be activated just by iPhone. Ela pode ser detonada simplesmente usando um iPhone. But that's all happening now. Isso tudo está acontecendo agora. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, you thought Bin Laden already gone. você acha que o Bin Laden se foi? Someone is more Bin Laden than Bin Laden. Há alguém agora que é mais Bin Laden que o próprio Bin And Laden. some people are more Al-Qaeda than Al-Qaeda. E há pessoas agora que são mais Al-Qaeda do que Al-Qaeda. They have a dream. Eles têm um sonho. Now they have a land Agora eles têm uma terra, which Bin Laden never had one. a qual Bin Laden nunca teve. And not only that, E não apenas isso. recently, Recentemente, they announced that they will really officially establish the Islamic State. e ele agora oficialmente disseram que vão estabelecer um Estado Islâmico. From now on, E daí, no de more agora em diante, IS. não será mais IS. First IS, Islamic State. Então esse IS significa Estado Islâmico. Another I O outro I is Iraq. é Iraque. Another S E o outro S is Syria. é Síria. So he wants to build a nation Eles querem construir uma nação along the Euphrates, ao longo do Eufrates. part from Syria and part from Iraq. Uma parte da Síria e outra parte do So Iraque. that's called ISIS. É por isso que se chama ISIS. But after so successful, Após ter sido tão bem sucedido, finally he announced to the world. finalmente eles anunciam para o mundo. Now, from now on, just call us IS, no more ISIS. Daqui por diante nos chame apenas de IS, não mais This IS. Islamic State, not just Syria, not just what? Not just Syria, nor just Iraq. Então esse Estado que é Estado Islâmico, né? Na realidade não é somente mais só a Síria nem só o Iraque. They announced that they are going to establish a caliphate. Eles declararam que vão estabelecer um califado. Now, what is O caliphate? que é um califado? Caliphate means Islamic empire. Significa que é um império islâmico Only muçulmano. one leader rule over Islamic world. Ou seja, apenas um líder, ele domina sobre todo o Now, mundo muçulmano. who should be the caliphate? Who should be a caliphate? Quem seria Who o, should be who should be caliph? quem seria o califa? The head of the empire, O cabeça de todo esse império? Baghdadi. Seria esse Baghdadi. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now you understand. agora você entende. Now, when they announce that they want to have that kind of Islamic empire, Quando eles declararam que desejam ter aquele império islâmico, he demands obedience from all the Islamic countries. ele demandou a obediência de todos os demais estados muçulmanos ou islâmicos. Today in the world, you have 57 Islamic nations. No mundo hoje você tem 57 nações muçulmanas islâmicas. None of them dare to call themselves caliphate. Nenhuma delas ousou jamais chamar-se de um califado. None of them dare to say that I am a caliph. Nenhum deles ousou dizer que era um califa. Brothers and sisters, Meus irmãos e that's irmãs, a new situation. é uma nova situação agora. That's a new reality. É uma nova realidade. You know that one day there will be revival of Babylonian Empire. Você sabe que um dia haverá o reavivamento do Império Babilônico. You only think in terms of Saddam Hussein. Você só pensa em termos do Saddam Hussein. You never think of in terms of ISIS.
Você nunca imaginaria que existiria um ISIS. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, today things still going on. as coisas ainda estão acontecendo. Now, this only the first half of 2014. E nós estamos apenas na primeira metade de 2014. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when you see ISIS, quando você vê esse the ISIS, rise of ISIS, o erguimento do not only ISIS, terrorism, não apenas há um terrorismo. now they really build a kingdom. Agora eles edificam um reino. Then immediately you think, Então imediatamente você pensa, when Babylonian Empire revived, quando o Império Babilônico ele for revivido, of course, always connected with Antichrist. sempre ele está ligado ao anticristo. Now, Antichrist definitely is much more horrible than ISIS. É claro que o anticristo é muito mais horrível do que o ISIS. But my brothers, Mas, meus irmãos, when you see ISIS quando você vê o ISIS from your very own eyes, com seus próprios olhos, in the beginning you thought Saddam Hussein must have weapons of mass destruction. a gente achava então que Saddam Hussein tinha aquelas armas de destruição em massa. We made a mistake. Nós erramos. The United States made a mistake. Os Estados Unidos cometeu um erro. They were fooled by Iraq, by Saddam Hussein. Eles foram enganados pelo Saddam Hussein. So remember, Lembre-se. he was a tiger, but he was made by paper. Então, e na realidade, Saddam Hussein era um tigre, mas era um tigre de papel. Saddam Hussein, now ISIS was different. A ISIS, no entanto, é diferente. He owned a land like that of England, E eles possuem uma terra das dimensões da Inglaterra. and something more amazing. E alguma coisa mais impressionante. And remember now, this Baghdadi, E esse Bagnani, one day he even went to a mosque in Mosul. ele foi a uma daquelas mesquitas ali em Mossul. His first appearance through video to the whole world. Foi a sua primeira aparição por meio do vídeo para todo mundo. He dared to do something Bin Laden dared not to do. Ele ousou fazer algo que Bin Laden nunca ousou fazer. Even today. Até mesmo hoje. Now you know what is the cost of the head of Baghdadi? How what? The cost. Ah, você sabe quanto é que é o prêmio sobre a cabeça do Bagnani? $10 million. 10 milhões de Anyone dólares. just get his head, then you will get $10 million. Qualquer um que capturar o Bagnani vai ganhar 10 milhões de dólares. So unless Baghdadi know for sure, no one will betray him. Se de fato, excuse me? He's sure that no one will betray him. Então ele tem que ter certeza de que ninguém vai traí-lo. He definitely safe. E de fato ele tem que estar seguro. So he was doing something Bin Laden never done. E ele fez algo que Bin Laden nunca fez. And many people listen and know his speech. E muitas pessoas ouviram a sua fala. And to our surprise. Para nossa surpresa. And I remember even someone who know Arabian. Eu sei de alguém que conhece bem o árabe. Listen carefully to the speech. Ouviu cuidadosamente aquela fala dele. Now that video will go through all the Arab world. E aquele vídeo propagou-se por todo o mundo árabe. He is a man with great humility. Ele é um homem com grande humildade. Somehow, some attraction there. Há algum tipo de carisma ali. To all, just surprise. E foi uma grande surpresa. So, my brothers, Então, meus irmãos e irmãs, that's what's happening today. isso está acontecendo hoje. Then you discover, E aí você descobre, on one hand, por um lado, now Babylonia already revived. que a Babilônia de fato ressurgiu. We thought that Saddam Hussein was gone. Nós achávamos que Saddam Hussein tinha desaparecido. Saddam Hussein come back in the form of ISIS. E Saddam Hussein retorna na forma desse ISIS. But remember, Lembre-se, when you talk about ISIS, quando nós falamos a respeito do more ISIS, horrible than Al-Qaeda. é mais horrível do que a More Al-Qaeda. horrible than Bin Laden. Mais horrível do que o Bin Laden. Isn't that true? Não é verdade? New terrorism is growing and growing and growing. E o novo terrorismo está crescendo, crescendo e In the crescendo. beginning, when we talk about Saddam Hussein, No princípio, quando falávamos do Saddam we Hussein, guess he may have weapons of mass destruction. achávamos que ele tinha armas de destruição em massa. Because in the Bible, it's indeed in that Euphrates River. Porque na Bíblia, de fato, isso aqui é mencionado ao longo daquele rio 4 Eufrates. angels will be released. Aqueles 4 anjos serão So soltos. today, everything should be cooking in that Então area. tudo deve estar acontecendo, cozinhando ali naquele lugar, naquela But região. we never expect Mas nós nunca esperaríamos the things happen like this. que as coisas aconteceriam assim. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Now, this territory equivalent to the land of England esse território que tem a dimensão da Inglaterra is from Aleppo all the way to Iraq.
vai desde Alepo até o Iraque. Think about it. Pense nisso. Definitely it's along the river of Euphrates. Definitivamente, ao longo do rio Eufrates. Now we don't know the future. Nós não conhecemos o futuro, But one thing for sure. mas uma coisa por certo, Now you can see the wonderful fulfillment of the prophetic word. você consegue ver o cumprimento maravilhoso da palavra But profética. things still going on. Mas as coisas ainda estão acontecendo. Is that all? Será que acabou? No. Não. Why? Por quê? Syria has a civil war for more than 3 years. Porque na Síria há uma guerra civil há mais de 3 anos. The death toll was about 100,000. O número de mortos é cerca de 100 mil. And 2.5 million refugees wandering to the other neighboring countries. E há 2,5 milhões de refugiados que estão vagueando pelos países According vizinhos. to the United Nations, De acordo com as Nações this is Unidas, probably the largest tide of refugees. é a maior quantidade de In refugiados history. na história recente. Now, my brothers, Agora, meus irmãos e irmãs, what is Syria? o que é a Síria? Now, we have to study the Word of God. Nós temos que estudar a palavra de Deus. So let's turn to Daniel, Vamos abrir então em Daniel, chapter 8, capítulo 8, verse 8. versículo 8. Therefore, the male goat grew very great, but when he becomes strong, the large horn was broken, and in place of it, 4 notable ones came up toward the 4 winds of heaven. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do Now, you céu. know Daniel very well. Você conhece Daniel muito bem. Here we talk of male goat, Aqui está falando de um bode, referred to Alexander the Great. e aqui se refere a Alexandre o Grande. After he died, Após a sua morte, there are another 4 horns, houve 4 chifres, which means 4 generals of Alexander the Great. que eram os 4 generais de Alexandre o Grande. So divide the world into 4 parts. E eles dividiram o mundo em 4 partes. But then we were told that out of one of them E diz no versículo 9, de um dos chifres came a little horn. saiu um chifre pequeno. Now we know the name of this king, E nós sabemos o nome desse rei, the king of Syria. que é o rei da Síria. And this king's name is called Epiphanes, Antioch the Fourth. Antioch the Fourth. E o nome dele era Antíoco IV. Now we know if you know history very well, Se você conhece bem a história, how he entered into Jerusalem, como é que foi que ele entrou em Jerusalém? how he entered into the temple. Como é que ele entrou no templo? He poured the blood of swine upon the altar. Ele derramou sangue de porcos sobre o altar. And now, indeed, in history, you do find such a figure is a Syrian king. E de fato você encontra uma figura assim nesse rei sírio. But if you read on, Se você continuar lendo, no entanto, you discover that cannot be just applied to that king. você vai descobrir que isso não pode ser aplicado somente àquele rei. Because the more you read on, Porque quanto mais você lê, you discover actually that can be only applied to Antichrist. que de fato isso só pode ser aplicado ao anticristo. So people, when they study the Bible, As pessoas quando estudam a Bíblia, now there is a possibility. há uma possibilidade Antichrist probably come out from Syria. que de fato o anticristo vem da Síria. Do you see that? Vocês veem isso? Now, Syria in the Bible is only through the book of Daniel we know what happened. A respeito da Síria, nós só conhecemos através do livro de Daniel. And we know that indeed you find that small horn. E de fato encontramos aqui aquele chifre pequeno, And little horn o pequeno chifre. refer to a Syrian king Se refere ao rei da Síria and also at the same time refer to the Antichrist at the end time. e ao mesmo tempo se refere ao anticristo no tempo do fim. So that's Daniel 8. Então isso está aqui em Daniel capítulo When you 8. come to Daniel 11, Quando você chega a Daniel capítulo and 11, you find the battle between the northern king and the southern king. você vai encontrar aquela batalha entre o rei do norte e o rei do sul. Or king of the north and king of the south. Ou rei do norte e o rei do sul. Now, king of the north refers to Syria. O rei do norte se refere à Síria King of the south refers to Egypt. e o rei do sul se refere ao Egito.
Because now the four generals, two of them can occupy these two places. Porque 2 generais ocuparam esses 2 locais. So in Daniel chapter 12 or 11, E em Daniel capítulo 11, very interesting. é muito interessante. You find the confront between king of the south and king of the north. Você vai ver aquele confronto entre o reino do norte e o reino do sul. Wonderfully fulfilled. E foi cumprido de maneira maravilhosa. Now finally, Finalmente, you come to Daniel 11 chapter 36, verse 36. você chega em Daniel capítulo 11, versículo 36. Then the king shall do according to his own will. Este rei fará segundo a sua vontade, He shall exalt and magnify himself above every god. e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Remember, this is one of the northern kings. Observa que esse é um dos reis do norte. If he exalt himself above all the gods, he must be Antichrist. Se ele se engrandece sobre todo Deus, ele deve ser o anticristo. And shall speak blasphemies against the God of gods. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. And shall prosper till the wrath has been accomplished. E será próspero até que se cumpra a indignação. For what has been determined shall be done. Porque aquilo que está determinado será feito. He shall regard neither the God of this father, Não terá respeito aos deuses de seus pais, nor the desire of women, nem ao desejo de mulheres, nor regard any God. nem a qualquer Deus. For he shall exalt himself above them all. Porque sobre tudo se engrandecerá. But in their place he shall honor a God of fortresses. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das So fortalezas. these people worship weapons. Então essas pessoas aqui adoram as They armas. believe somehow if you have a weapon, if you have a force, then you can conquer the world. Então eles entendem que se tiverem armas, se tiverem força, eles vão conquistar o mundo. Then if you read on, Se você continuar lendo, now definitely this apply to the Antichrist. definitivamente isso aqui se aplica ao anticristo. So brothers, Então, meus irmãos, if you read the prophecy given in book of Daniel, se você ler a profecia que é dada no livro de now Daniel, you know the most likely Antichrist should arise from Syria. você vai perceber que provavelmente o anticristo virá da Síria. So brothers, Então, meus irmãos, in the beginning you do not understand. no princípio você não entende. Now, can you believe that now the President Assad should be Antichrist? Será que o presidente Hafez Assad ele é o anticristo? Now, in the beginning you couldn't see anything. No princípio você não consegue ver nada. After 3 years of fighting, Mas após 3 anos de luta, now something happened. algo acontece. Now something come to the surface. Algo então vem à tona. Now we know the story of ISIS. Aí nós vamos conhecer a história do ISIS. Now, brothers, E agora, irmãos? today Baghdadi only demand the obedience of all Muslim world. Hoje, o Bagnani, ele só exige a obediência das nações muçulmanas. Suppose that really happened. Vamos supor que isso de fato aconteça. You can imagine what should be the next step. Você pode até mesmo imaginar qual que é o próximo passo. So definitely that's in the direction of Antichrist. Que isso irá na direção do anticristo. So brothers, Então, irmãos, think about it. pense nisso. If Antichrist should come out from Syria, Se o anticristo de fato vier da Síria, now we will ask one question. aí nós faremos uma pergunta. Now, how this could happen? Como é que isso pode acontecer? In the beginning, you could not understand the whole thing. No início eu não entendia nada, But gradually, mas gradualmente the answer is being given. a resposta é dada, Even it's horrible answer. ainda que seja uma resposta When you horrível. know it, you will become chilly. E quando você ouve aquilo, você até se congela. And another thing, Uma outra coisa, another parable, another prophecy about Damascus. há uma outra profecia aqui a respeito de Damasco. Isaiah 17, Isaías capítulo 17, verse 1. versículo 1. Behold, Damascus will cease from being a city, and it will be a ruinous heap. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. This is a prophecy about Damascus. Essa é uma profecia a respeito de Damasco. But remember, Mas lembre-se, there are many prophecies in the Bible all fulfilled.
Há muitas profecias na Bíblia que já se cumpriram, This prophecy never be fulfilled. mas essa profecia nunca foi cumprida. Damascus was a city always lived with the people for many, many centuries. E a cidade de Damasco sempre foi uma cidade viva, onde habitavam muitas pessoas por now muitos you séculos. wonder Mas não é de se admirar. how this could happen. Como é que isso poderia acontecer? Today you know, Hoje você sabe. Syria was on the side of Hezbollah. Então Síria está ladeando com o Hezbollah. Hezbollah is terrorist group in Lebanon. E o Hezbollah é um grupo terrorista do Líbano. So now, because of internal civil war in Syria, Mas por causa daquela guerra civil ali na there are Síria, so many rebels. há tantos rebeldes ali. So Hezbollah O Hezbollah, sided with what? With the government. ele tomou o lado do governo. But remember, Mas lembre-se, they are all Sunni. Todos- they are Shiite. eles são xiitas. But then ISIS, Então o ISIS, they consider Shiite a heresy. eles consideram os xiitas como heresia. So brothers, Então, irmãos, sometimes we worry. algumas vezes nós nos preocupamos. Probably because encounter between Israel and Syria. Nós nos preocupamos com aquela guerra entre Israel e a Síria. If something happened, Se algo acontecer, then probably the whole Damascus was gone. então se isso acontecer, Damasco inteiro vai desaparecer. But now the situation is different. Uma situação diferente. It's open for us another possibility. Uma outra possibilidade surgiu. You never know Você nunca vai what saber will happen in the Middle East. tudo que vai acontecer ali no Oriente Médio. So brothers, Então, irmãos, all of a sudden, de repente, not only revival of Babylonian Empire. não apenas o revivamento do Império Babilônico. Now today, to our surprise, in the form of ISIS, Hoje, para nossa surpresa, isso aconteceu na forma do ISIS. and more than that. E mais do que isso, When Bible talk about now the Antichrist should come out from Syria, que de alguma forma pode ser que o anticristo venha da Síria. we will ask how this could happen. Nós perguntamos como isso poderia acontecer. So brothers, Então, irmãos, very interesting. é muito interessante. Now somehow, De alguma forma, now today's Syria situation a situação na Síria will remind us of the prophetic word of God. vai nos fazer lembrar da palavra profética de Deus. So, brothers and sisters, Então, irmãos e I irmãs, only tell you the prophetic word. Eu só estou falando para vocês da palavra You have profética. to read your news Você tem que ler os jornais for you to understand much better. para que você consiga entender muito melhor. Now the situation in Middle East is very serious. Então a situação hoje no Oriente Médio é muito séria. It's indeed it become new reality. De fato se torna uma nova realidade. So if these things continue to develop, Se essas coisas continuarem a se desenvolver dessa forma, now you can imagine você pode até mesmo imaginar how the world mega trend com uma tendência grande do mundo is going to that direction. está caminhando naquela direção. Now my time is gone. Meu tempo se foi. I was told that I may have another session tomorrow evening. Me falaram, se eu quisesse, eu poderia ter mais uma sessão sobre esse assunto Because amanhã à then noite. we're able to finish it. Que aí então, de fato, nós conseguiríamos Since we could not terminar. finish tonight, Uma vez que não conseguimos terminar hoje à so we noite. have much more to say tomorrow. Tem muito mais que precisamos dizer amanhã à So noite. now for that reason, Por essa we razão, will borrow another night eu vou tomar emprestado mais uma noite for this purpose. para este objetivo. So only through the prophetic word, Somente através da palavra profética. you are able to explain, you are able to interpret what happened today in the Middle East. Você vai conseguir interpretar o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Then, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now this 2014, esse ano de 2014, only 6 months has gone. 6 meses, somente 6 My meses passaram. brothers and sisters. Irmãos e irmãs, We still have 1 year and a half. nós ainda temos 1 ano e meio. What happened O que vai acontecer within this 1 year and a half? neste ano, 1 ano e meio? What happened to Russia? O que vai acontecer com a What Rússia? happened to Ukraine? O que vai acontecer com a Ucrânia? What happened to ISIS? O que vai acontecer com o ISIS? What happened to O Kurds? que vai acontecer com os curdos? Now, what happened to Israel? O que vai acontecer com Israel? And what happened to Gaza? O que acontecerá com To Gaza. Gaza? Now, all these crises come together. Todas essas crises, elas estão coordenadas It will be juntas. developed. E tudo isso vai se Most desenvolver. likely, it will go through these 2 years.
Possivelmente essas crises ocorrerão nesses 2 anos. So tomorrow night, Então amanhã à noite we'll conclude this serial message. nós concluiremos esta série de So mensagens. that's all for tonight. Então é só isso para hoje à noite. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor. E mais uma vez nós clamamos ao Senhor para que de fato o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, para estarmos atentos, não apenas às situações que estão ocorrendo neste mundo, mas principalmente para termos nossos corações voltados para a Tua volta, Senhor. Senhor, que realmente nós possamos amar a Tua volta, independente de tantos sinais, Senhor, mas que possamos estar com os nossos olhos colocados e aguardando o nosso Senhor. Que o Senhor possa nos dar descanso essa noite, Senhor, nos restaurando as forças. E mais uma vez somos gratos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amen.